Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FM Brush. Espero que vocês estejam todos bem. No último vídeo eu tinha falado sobre como começar e falei um pouco sobre que a gente precisa estudar para sair do estágio zero do rabisco para arte, certo? E nesse vídeo o intuito é falar algumas dicas dos primeiros estudos para você sair desse estado de Zé Palitinho para um desenho um pouco mais agradável. Vamos lá, nada mais nada menos do que uns riscos também que aos poucos vão se tornando formas, né? A dica é a seguinte: vocês comecem a estudar formas geométricas. O que acontece? As formas geométricas, como vocês podem ver nesse vídeo aí em timelapse que está passando, se você estuda as formas geométricas, você pode desenhar dentro delas. Mas, assim, você primeiro precisa, vamos dizer assim, estudar bastante a forma. Por exemplo, você desenha um retângulo, desenha um cubo, mas nunca ele é maciço, né? Ele é sempre transparente, onde você possa ver todos os vértices e as arestas, certo? Você dominando a construção desses cubos, sempre com perspectiva, né? Com pontos de fuga, que são aqueles pontos onde a nossa visão... o máximo que a nossa visão alcança, né? Onde a gente olha, a gente sempre tem pontos de fuga. Nesse aqui vocês podem ver que tem 2 pontos de fuga, por mais que não tenham linhas. Eu usei um grid, só que no vídeo o grid não aparece, onde existem 2 pontos de fuga e os 2 estão fora da tela, vamos dizer assim, né? Estão além ali do limite do retângulo onde eu desenhei. Então, vocês fazendo isso, estudando essas formas e dominando elas, vocês conseguem desenhar dentro dessas formas. Por exemplo, você desenha um cubo, né, com uma perspectiva, então logo em seguida você quer começar a fazer uma pirâmide. Você desenha essa pirâmide dentro do cubo, por exemplo. E assim por diante. O corpo humano é todo cheio de cilindros, esferas e... basicamente isso, cilindros e esferas, né? Poucos retângulos você faz ali. E também você tem essa noção de volume, né? Usando essas formas geométricas. Depois de você estudar as formas geométricas, que é o básico do básico, para você sair do Zé Palitinho e da casinha vista de lado, temos esse vídeo que está passando aí, que consiste no estudo de objetos desenhados dentro de formas geométricas. O que acontece? Por exemplo, o processo de design de produto, design de qualquer coisa praticamente. Você desenha todas as faces dos objetos, do produto que vai ser vendido e tudo mais, para quem vai produzi-lo, saber todas as formas, saber as medidas e tudo mais. Isso aqui não é um desenho técnico, obviamente, para produzir um objeto, mas aqui mostra o processo não processo de design, mostra todas as faces, como é cada face. E aqui você vê que também é dentro de formas geométricas, dentro de retângulo, dentro de quadrado e depois dentro de um cubo, né? Vamos dizer assim, não um cubo quadrado perfeito, mas uma forma, uma forma retangular, vista todas as vértices, todas as arestas, onde foi desenhado dentro essa peça, que é um adaptador de HDMI e VGA, né? Depois disso, sim, né? Vamos dizer assim. Daí vem a luz e sombra. Que na luz e sombra é um estudo legal que a gente estuda a vida inteira. como aplicar luz e sombra de várias formas diferentes. E eu tenho aqui esse vídeo mostrando, bem a base de pintura, né? Não sem line art, porque é interessante você estudar um pouco de luz e sombra ali, ou direto no sketch, no lápis mesmo, né? Rabiscando assim. Ou se você tem a opção digital, ou também tela, né? De pintura mesmo, pintura a óleo, você vai direto às cores, né? Direto ou ao preto e branco, ou com as cores mesmo, deixando bem colorido e tudo mais. Você começa, obviamente, desenhando os seus objetos, tanto com sketch ou não, ou jogando as cores. Depois você delimita ali o ponto da onde vem a luz. Você escolhe, sempre desenhando com perspectiva, porque daí você tem noção da onde a luz vem mesmo. Então você seleciona aquele ponto onde a luz vai sair. Você observa bem as figuras que você desenhou, né? Que você fez ali primeiro, as formas geométricas. Pensa um pouco, observa,
de onde mesmo está vindo aquele ponto de luz que você colocou, porque se você põe um ponto num lugar, ele pode estar tanto mais tipo para cá do objeto, quanto para lá do objeto, né? Além do objeto, quanto antes. Então você observa primeiro e, digamos assim, planeja para que lado que você quer que a sombra seja projetada. Então a luz vai bater de um lado do objeto, aquele lado vai ficar obviamente mais claro, e ele vai projetar para o outro lado desse objeto a sombra. Então você tem que pensar para que lado essa sombra vai ser projetada, e dali você vai imaginar como prosseguir. Então você vai dar aquela noção que o objeto realmente está ali, que o objeto existe, que aquela luz ela é convincente, que ela realmente está ali e tudo mais. Isso é interessante assim, é repetitivo. Você tem que estudar várias vezes a mesma coisa, desenhar a mesma coisa. Não a mesma, né? É bom você variar, desenhar outras formas geométricas, desenhar outras coisas. Talvez avançar para desenhar uma casa. Uma casa nada mais nada menos que é um retângulo com um triângulo alongado em cima. Então você também pode desenhar isso e tudo mais. Você dominando essas formas básicas, né? Que são as formas geométricas e cubos e tudo mais, e esferas, você pode seguir para o que vem além, né? Que são os objetos que eu comentei antes, você desenha dentro dessas formas geométricas. Então, desenha um carro, daí aplica a luz e sombra nesse carro. Desenha uma árvore, que já é bem mais avançado, porque a árvore tem muitas folhas, então tem muitas faces e tudo mais. É complicado, mas não é impossível. E por aí vai, né? Desenhar personagens fofinhos, por exemplo, Pokémons, Digimons, que eles são bem, vamos dizer assim, geométricos, né? São barrigudinhos a maioria, tem a cabeça bem esférica, outros a cabeça mais oval, e por aí vai. Robôs também são interessantes, robôs básicos, né? Porque existe design de robôs bem avançados, cheio de fios, de peças, de engrenagens, enfim, de várias superfícies, uma sobre a outra. É um pouquinho complicado, mas tem gente que gosta já de cara de ir para difícil, né? Não é o ideal você de cara ir para o difícil, porque atrapalha o seu processo de aprendizado. Vamos dizer assim, aumenta o tempo que você vai levar para aprender. O melhor mesmo é você começar das mais simples, né? Casas, carros, objetos de cozinha, né? Que você vê, vasos de flor lá fora, e por aí vai. Realmente começando do início para chegar num ponto mais avançado e mais complicado. Galera, é basicamente isso. Essas são as dicas para você começar a estudar aí em casa sem fazer um curso exatamente, que é o que eu recomendo que vocês façam, como eu falei no último vídeo. Então, lembrando, os tópicos que foram citados aqui. Você começa para sair do Zé Palitinho e da casinha vista de lado, que você reprova no Detran se você desenhar ela sem chão. Você começa fazendo formas geométricas planas, né? Quadrado, círculo, triângulo. Você dominando isso aí, que é bem rápido, só você repetir várias vezes, você pensa em perspectiva. Delimite 2 pontos de fuga e uma linha de horizonte, onde seus olhos alcancem, certo? Depois disso, você começa a desenhar essas formas geométricas que você tinha desenhado antes, como o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Você começa a desenhar nesse plano aí, onde você colocou os pontos de fuga e a linha de horizonte. Né? Desenha ali, vendo todos os vértices e as arestas, como eu falei, parecendo que são cubos de vidro. Então você desenha todas essas formas, levando em consideração, obviamente, os pontos de fuga e a linha do horizonte. Tudo que está abaixo da linha de horizonte, você vê as faces tipo de cima, né? Você, como se você estivesse olhando de cima para baixo, e tudo que estiver acima da linha, você vê como se estivesse olhando de baixo para cima. E os pontos de fuga, nada mais nada menos, é o que delimitam para onde os objetos estão indo. Então eles vão estar sempre inclinados a afinarem para aquele ponto onde você delimitou o ponto de fuga. Depois disso, né, temos ali desenhar formas dentro dessas formas geométricas. Então você começar a desenhar objetos dentro desses quadrados, desses retângulos e desses círculos. Então, daí em diante, você tem apenas o estudo tirando a repetição, o estudo de luz e sombra. Depois que você desenhar essas formas, você começa a aplicar luz e sombra nela, delimitando sempre um ponto de luz e imaginando, pensando ali, planejando, porque não é só jogar tinta, né? Você sempre tem que planejar o que você vai fazer. Você olha para onde essa sombra vai e da onde essa luz vem, e
daí em diante você vai repetindo tudo isso várias vezes. Muitas vezes você vai estar de saco cheio de estar fazendo isso. Muitos não vão gostar de fazer, mas se você quer realmente aprender a desenhar e quem curte muito, vai seguir essas dicas e vai ver depois que realmente é isso aí, principalmente quando for estudar com algum curso, né? Você vai ver que você vai repetir isso várias vezes, só que daí com a presença de um professor que pode dar um feedback, que é algo muito importante para o aprendizado, né? O feedback de alguém que sabe é sempre muito bem-vindo e ajuda ao crescimento, né, do aprendizado ali na arte bem mais fácil. Galera, é basicamente isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever aí, que vocês colaboram com a produção dos vídeos, né? Estimula bastante. Então fiquem de olho aí nos próximos vídeos, que eu continuarei falando sobre o processo da arte. Hoje falamos sobre as dicas e o próximo eu vou falar sobre sketch. Então é isso aí. Meu nome é Fábio, não se esqueçam aqui do canal e até o próximo vídeo.